Boa noite, boa noite. Sou Carlos Barroso e está começando agora o Redação BH News desta sexta-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. Vamos construir uma hora de jornalismo, entrevistas com debates, informação e análise. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte propõe o retorno do comércio ambulante a logradouros públicos. O autor da polêmica proposta, o vereador Jorge Santos, do PRB, justifica que o país está em crise e muitos cidadãos perderam a fonte de renda. O trabalho do camelô seria uma alternativa para atender a essa necessidade, segundo o vereador. Caso a proposição seja aprovada, o ambulante teria de obedecer regras como pagar taxa de licenciamento, utilizar barracas padronizadas, vender produtos definidos pela prefeitura e atuar em horários pré-estabelecidos. O autor do projeto acredita que essa licença fornecida pela prefeitura irá melhorar a arrecadação do executivo e possibilitar o controle do número de ambulantes. No fim dos anos 90, os camelôs foram retirados das ruas e realocados em shoppings populares para garantir a organização do espaço público. A proposta foi criticada pela Câmara de Dirigentes Lojistas, que disse que os ambulantes irão trazer prejuízo e desemprego para o comércio. Com ou sem projeto de lei, muitos ambulantes já se estabeleceram nas ruas de Belo Horizonte. No centro, o problema tornou-se crônico em alguns locais. Os quarteirões fechados da Praça 7 e as ruas dos Tamoios e Guarani estão permanentemente ocupados. Voltamos à situação dos animais que são vendidos ali no Mercado Central, aquela situação absurda, os animais dentro de gaiolas, um absurdo. A Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas instaurou um inquérito civil para apurar as condições de venda de animais no Mercado Central de Belo Horizonte. O inquérito foi motivado por denúncia do deputado estadual Noraldino Júnior, que contratou um laudo técnico pericial sobre as condições dos animais mantidos e comercializados no Mercado Central de Belo Horizonte. O objetivo do Ministério Público é verificar se existe compatibilidade no comércio de animais no Mercado Central ou se deve ser proibido. O inquérito deve ser concluído em até 60 dias. Caso seja constatada incompatibilidade na venda dos animais, pode haver um acordo com os envolvidos para a retirada dos bichos, que devem ter um destino digno. Caso contrário, o inquérito dará origem a uma ação civil pública, visando a proibição do comércio. Na hipótese de poder ser mantida a comercialização, o inquérito será arquivado. Demoraram muito a descobrir isso. O pior é que existem seres humanos em situação similar. Os médicos do Hospital da Baleia, na região leste da capital, realizam hoje uma paralisação. Segundo a instituição filantrópica, o corpo clínico, os médicos, protesta para exigir o repasse dos honorários dos médicos. Segundo o hospital, consultas e cirurgias eletivas não serão realizadas hoje. Nas alas de internação, pronto atendimento, oncologia e hemodiálise funcional, a situação é normal. Cirurgias de urgência e emergência também são realizadas nesta sexta. O Baleia informou que o valor devido é repassado pela Secretaria Municipal de Saúde, porém tem chegado à instituição defasado em seu montante e com cerca de 90 dias de atraso. Já a Secretaria Municipal de Saúde alegou que está em dia com as transferências para o Hospital da Baleia e que os valores estão vinculados à transferência e recursos do governo federal e do estado.
Muito bem. E as greves continuam. As pessoas estão ganhando mal, os funcionários estão ganhando mal, e a greve acontece uma atrás da outra. Mas de outro lado da ponta, quem perde são os usuários, aqueles que precisam dos serviços. E a greve de funcionários das centrais de abastecimento de Minas ainda não tem data para acabar. Em Assembleia Geral da categoria, realizada hoje, os trabalhadores deliberaram sobre o pedido da diretoria da SEASA de interromper a greve por 48 horas, mas por falta de acordo, a greve continua. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal de Minas Gerais, a categoria aceitou interromper a greve para mostrar que está aberta às negociações, com a condição de que os dias em greve fossem abonados. Os trabalhadores pedem benefícios como vale alimentação e plano de saúde, como também que promessas de anos anteriores sejam cumpridas. Uma nova assembleia da categoria está marcada para a próxima terça-feira, dia 20. Isso é que é dar tiro no pé, agredir e ainda colocar na internet a agressão. Um sargento e um cabo da Polícia Militar de Piuí, no Centro-Oeste Mineiro, estão sendo investigados pela própria corporação e pela Polícia Civil após vazar na internet um vídeo em que aparecem agredindo um jovem, que seria usuário de drogas. Isso aconteceu durante uma abordagem. O fato teria acontecido no primeiro fim de semana de outubro, mas somente nesta semana o vídeo das agressões foi divulgado na internet. Os militares, que não tiveram os nomes divulgados, teriam ido até o local após uma denúncia de uso e tráfico de drogas. 6 rapazes foram abordados, sendo que com eles foram encontradas 2 porções de cocaína e 5 de maconha. Segundo a corporação, os jovens já eram todos conhecidos da polícia por envolvimento com drogas. Na versão da polícia, durante a abordagem, alguns deles teriam resistido, o que levou os militares a fazerem uso de força para contê-los. Um inquérito policial militar foi instaurado para investigar a conduta dos policiais. Força para contê-lo é brincadeira, o cara está caído no chão, estão enfiando chute nele. Isso é força para contê-lo, isso é uma brincadeira. Vamos falar de outro assunto. A taxa de mulheres negras vítimas de homicídios no país é mais que o dobro da de mulheres brancas. Para cada 100 mil habitantes, o número é de 7,2 e 3,2, respectivamente. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Justiça. A maior parte das vítimas está na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Na maioria dos casos, as mulheres são vítimas de questões relacionadas a conflitos familiares. Para falar sobre o assunto, nós recebemos Tiago Lenoir. Ele é advogado especializado em segurança pública. Lenoir, boa noite, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Que país é este, hein? Sabe que essa frase é do Francelino Pereira, né? Francelino Pereira, quando ele era presidente da Arena dos Militares, Arena, o Partido das Ditaduras Militares, e depois o poeta Afonso Romano de Santana também publicou um livro com esse mesmo título. Que país é este? Eu comparo muito o Brasil com o México. Lá eles trucidam, chacinam estudantes, chacinam indígenas. Aqui, como eu falo sempre aqui, chacinam, batem, agridem o PPP, pobres, pretos e prostitutas. E com predileção pela raça negra, muita chacina, muita violência. Jovens negros, não mulheres, têm uma probabilidade de morrer diante de jovens brancos de 3, 4 vezes mais. Agora, isso aí está falando de mulheres jovens, negras, e também com aspectos familiares. Como é que você analisa essa questão? Boa noite, Barroso. Boa noite a todos. Barroso, é muito bem colocado a frase de Francelino Pereira. E do poeta Afonso Romano de Santana. Isso, de que país é esse? Ao final da ditadura foi dita essa frase. E eu época da Arena, aquele partido na época da Arena, que puxava saco da ditadura. E vamos
em que pese eu ser jovem ainda, né? Eu nasci no final da ditadura, não vi a ditadura, mas... Não perdeu nada, não. Não perdi nada, mas a gente analisa hoje, em pleno século XXI, no ano de 2015, já caminhamos para o ano de 2016 e verificamos que o Brasil, ao invés de avançar, está em retrocesso. Nós estamos voltando aos problemas sociais e problemas políticos que nós vivíamos no final da ditadura, início da democracia no país, da década de 80, da década de 90, isso em todos os contextos. Veja bem, se discute atualmente a volta dos camelôs à rua, se discute atualmente vagas no sistema penitenciário porque a Polícia Civil está tomando conta de presos nas suas delegacias, se discute atualmente um alto índice de negros que são mortos, se discute atualmente uma polícia militar que tortura, que bate, que não aborda do jeito devido. É óbvio que nós não vamos generalizar a gloriosa milícia de Tiradentes, mesmo porque eu a considero a melhor polícia do Brasil. Mas cenas como essa não condiz com a realidade de 2015, não condiz com a realidade do século XXI, não condiz com a realidade. Discutimos se a presidente da República vai ser impeachmentada ou não, não condiz com a realidade. Essa crise econômica que estamos vivendo não condiz com a realidade do século XXI, os altos índices de inflação. Ora, Barroso, estamos retroagindo de fato e é bem colocada essa frase: que país é esse? Seja na década de 80, seja agora em meados de 2015. Gostei desse impeachmentada, viu? Impeachmentada. É só uma palavra interessante, mas retroagimos, e essa frase foi dita lá para o final dos anos 1970, início de anos 1980, e uma realidade que, infelizmente, houve, certamente ninguém vai negar isso, uma evolução econômica para as classes mais populares do país, ninguém vai negar isso. Mas em termos sociais, em termos de direitos civis, os chamados direitos civis, né? A gente vê aqueles filmes americanos da década de 50, 60, a luta pelos direitos civis. Aqui ainda falta fazer uma luta daquela que abranja toda a sociedade. Rudolf E. Hering, ele tem um livro que se chama A Luta pelo Direito. Essa luta constante que as pessoas devem buscar pelo direito. E o que nós verificamos atualmente é que, diante dessa crise, não só uma crise financeira, mas sim uma crise de moralidade, as pessoas estão deixando de lutar pelo direito, dado a essa onda de imoralidade, essa onda de caos social que está acontecendo. Ela, de certa forma, ela deixa obstruída ali, deixa nebulosa o direito que deveria ser lutado diariamente. Então, ao invés de progredirmos em relação a um direito democrático, a um direito social, a um direito humano, fraterno, solidário, que é isso que está previsto na nossa Carta Magna, a um direito humano como um todo, a um direito fundamental, diante dessa nebulosidade, dessa crise, as pessoas não conseguem, de fato, lutar pelos seus direitos e acaba achando tudo isso muito normal. Acha-se normal um sistema carcerário falido, acha-se normal negros morrerem em dados alarmantes em relação ao branco. Ainda discutimos a questão de brancos e negros, isso é ridículo, ainda se discute esse fato lamentável lá em Piuí. Então, a luta pelo direito está cada vez mais obstruída. Isso desacelera, freia a evolução da nossa sociedade, infelizmente. Sem dúvida, Eloá, muito bem colocado. Agradeço as suas informações. Viu? Uma boa noite, bom final de semana. Até uma próxima vez. E nós vamos para um comercial, lá para as publicidades, e redação volta daqui a pouquinho.